Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso bíblico. Estamos estudando o último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Semana passada nós já estudamos sobre o contexto em que este livro foi escrito. Se você por acaso perdeu a aula passada, eu vou colocar o card aqui para que você assista primeiro essa aula, porque é importante entender o contexto em que o Apocalipse foi escrito para que depois você dê os passos seguintes. Se você já lembra do contexto que nós falamos sobre o Apocalipse, hoje nós vamos falar sobre a interpretação do Apocalipse. Então, este livro, com as suas múltiplas imagens que ele apresenta, sempre suscitou muita curiosidade dos cristãos ao longo dos séculos. Existem numerosas interpretações que se dão a este livro, mas essas interpretações podem ser reduzidas a 4 sistemas, e são esses 4 sistemas que nós queremos analisar, sistemas de interpretação sobre o livro do Apocalipse. O primeiro sistema, ele recebe o nome de sistema escatológico. Então, essa é uma interpretação mais antiga. Os intérpretes, eles julgavam que o Apocalipse se referia aos acontecimentos do fim dos tempos e à consumação do mundo. Então, perseguições, apostasia, anticristo, ressurreição dos mortos, juízo final. A palavra escatológico tem referência a isso, a fim dos tempos. Então, segundo essa interpretação, o livro ele mostra como a história acabará com o triunfo do reino de Deus sobre o pecado. Sendo assim, esses intérpretes não tinham a preocupação de relacionar os quadros do Apocalipse com episódios e personalidades dos primeiros tempos da era cristã. Esse sistema esteve mais ou menos abandonado durante a Idade Média. Porém, ele voltou a ser prestigiado do século XVI até os nossos dias. Há quem acredite que aquelas calamidades que são anunciadas pelo Apocalipse vão se cumprir ao pé da letra no fim dos tempos. Nós podemos reconhecer que o autor sagrado ele tem em vista levar aos seus leitores uma mensagem de uma grande esperança referente ao fim dos tempos. Isso nós admitimos. Contudo, ele não perdeu o contato com a história da sua época. O imperador Nero, Roma, as invasões dos bárbaros no império. Por isso, esse sistema meramente escatológico, ele é insuficiente. Um segundo sistema de interpretação recebe o nome de sistema da história antiga. Se o primeiro sistema escatológico se referia ao fim dos tempos, este segundo sistema de interpretação supõe que São João ele descreva os acontecimentos não do fim, mas do início da história da Igreja. Então, São João, segundo essa interpretação, apresentaria a luta do judaísmo e do paganismo contra os cristãos. Luta que terminou com a queda da Roma pagã e o triunfo do cristianismo em 313, quando Constantino dá liberdade de culto aos cristãos. Assim, o ciclo da história, considerada pelo Apocalipse, se encerraria no século IV. Mas esse sistema também é, segundo a nossa visão, insuficiente. Se só o escatológico interpretar que o Apocalipse fala só do fim dos tempos é insuficiente, também esse da história antiga, que ele falaria só do nascimento da Igreja, da luta contra o paganismo, contra o judaísmo até o século IV, também essa interpretação é insuficiente. Existe um terceiro sistema que recebe o nome de sistema da história universal. Então, segundo essa interpretação, o livro do Apocalipse apresentaria, sob a forma de símbolos, uma visão completa de toda a história do cristianismo,
descrevendo sucessivamente os principais episódios de cada época e do fim do mundo. Então, esta terceira interpretação seria uma união das duas primeiras, né? Então, o livro do Apocalipse narra toda a história do cristianismo ao longo dos séculos. E existe um quarto sistema de interpretação que nós chamamos de sistema da recapitulação. Essa interpretação parte da observação que o corpo do livro do Apocalipse ele consta de 3 septenários. O número 7 é muito importante no livro do Apocalipse. Primeiro fala de 7 selos, do capítulo 6, versículo 1, ao capítulo 8, versículo 1. Depois fala de 7 trombetas, capítulo 8, versículo 2, até o capítulo 11, versículo 15. E depois fala de 7 taças, do 15, versículo 6, até o 16, 21. O 7 é o símbolo da totalidade para os antigos. Então, cada um desses septenários recapitula toda a história da igreja. Descreve não os acontecimentos sucessivos de cada século, mas o fio condutor que está por debaixo de todos esses acontecimentos. Nós podemos citar a luta entre Cristo e Satanás, ou entre a linhagem da mulher e da serpente, como já fazia referência lá, o livro do Gênesis 3, versículo 15, uma mulher esmagará a cabeça da serpente. Em qualquer época, esta luta entre Cristo e Satanás, a linhagem da mulher e da serpente, essa luta, ela prossegue, tendo diversos protagonistas. Sim, mas sempre com o mesmo sentido básico. Somente depois da terceira recapitulação, ou do terceiro septenário, que seria o das 7 taças, o livro ele se encaminha para o desfecho da história, que é descrito especialmente nos capítulos 21 e 22. Ali nós encontramos o triunfo definitivo do reino de Cristo sobre o reino de Satanás. Triunfo que implica na ressurreição dos mortos e na renovação da natureza material. Em consequência, as calamidades que o livro do Apocalipse apresenta não devem ser interpretadas ao pé da letra. O seu sentido, ele é captado à luz das cenas de paz e de triunfo que o autor intercala entre as narrativas dos flagelos, dos sofrimentos e das calamidades. Então, se você ler o livro do Apocalipse, você vai percebendo que, como nós dissemos na aula passada, João ele vai intercalando uma cena de calamidade e depois uma cena de consolação, uma cena de esperança. Fazendo essa justaposição entre as aflições que mostram a vida aqui na terra, o lado de baixo do tapete, da aula passada, e a alegria no céu, o lado de cima do tapete, São João ele queria dizer aos seus leitores que as tribulações desta vida não surpreendem o Senhor e os justos. Foram cuidadosamente previstas pela sabedoria de Deus, que quis colocá-las num plano muito harmonioso, ao qual nada escapa. Com outras palavras, os acontecimentos que nos afligem aqui na terra têm uma dupla face, uma exterior, visível, que tende a nos abater, e uma outra interior, que só é perceptível aos olhos da fé. Uma realidade que é muito grandiosa, que faz parte da vitória do bem sobre o mal. É uma prolongação das obras do Cordeiro que foi imolado, mas atualmente reina sobre o mundo com as suas chagas glorificadas como Senhor da história. Leia o capítulo 5 do Apocalipse, do versículo 5 ao 14. Então, esse sistema
da recapitulação, esse último sistema da interpretação do Apocalipse, ele merece ser francamente preferido em relação aos demais, porque é aquele que mais leva em conta a mentalidade e o estilo de repetir, de recapitular que São João usa ao escrever esse texto. Então, nós vamos lendo toda a luta de Cristo contra o Satanás e concluindo na vitória do reino de Jesus contra o reino do maligno. E na próxima aula a gente continua mais um passo sobre esse livro tão rico e tão cheio de mistérios que é o livro do Apocalipse. Obrigado pela sua companhia também hoje e fique com Deus.